Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez, né? A palavra de hoje é o batismo de João, que está em Mateus 21, nos versículos 23 até ao 27. Mateus capítulo 21, versículos 23 até ao 27, o batismo de João, que diz o seguinte: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se mas disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então, irmãos, a gente vê que os escribas e fariseus, junto ali com os principais dos sacerdotes e todo aquele povo, eles o tempo todo procuravam tentar Jesus, Eles e voltavam o tempo todo tentando, porque queria pegar ele em alguma contradição, para que eles pudessem ter um motivo para levar a julgamento e condenar e matá-lo. O que eles queriam era matar Jesus, porque Jesus era realmente um grande tropeço na vida deles, Porque Jesus contrariava tudo aquilo que eles diziam ser correto da parte de religião, e Jesus contradizia eles, E eles então queriam tirar Jesus do caminho deles de uma vez por todas, Glória a Deus, aleluia, Jesus, E nós vemos, irmãos, aqui em Lucas, Aqui em Lucas, glória a Deus, aleluia, Jesus, o batismo de João. E aconteceu que num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo, anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes, os escribas dos anciãos, e falaram-lhe dizendo: Dize-nos com que autoridade faz estas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E disse-lhes Jesus: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então a gente vê aqui, irmãos, no capítulo 20, no versículo 2, com que autoridade os líderes religiosos questionavam a autoridade de Jesus para purificar o templo ou ensinar o povo, Nos versos 19, 45 a 48 de Lucas, Ficaram ofendidos e irados porque Jesus condenou as práticas iníquas dentro da casa de Deus, Enquanto eles mesmos toleravam essas práticas e participavam delas. Esse modo de agir demonstra quão indignos eram de ser ministros e líderes espirituais. Jesus, como verdadeiro líder espiritual, empregou sua autoridade em prol da verdade e da justiça, embora isso lhe custasse a vida.
Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então a gente vê aqui que esse povo todo, eles queriam ser líderes, mas na verdade, né? Na verdade, eles tinham fazer as coisas tudo completamente ao contrário do que manda a verdadeira palavra de Deus. E Jesus, né, chegou na lavagem do templo, a purificação do templo, né, e chegou ali e botou todo mundo para fora, né, botou para fora para purificar o templo, para que Deus pudesse operar naquele lugar, né. E assim é também, irmãos, nos dias de hoje entre nós, né, todos nós, dirigentes, líderes de igrejas, né, que tem o pastor dirigente, os líderes, os que têm cargo na igreja, né, cargo de liderança, né, temos que ter essa consciência que nós precisamos fazer uma profunda reflexão de como está a nossa vida com Deus. Nós precisamos fazer, se tiver algum irmão, irmã nessa condição, é necessário fazer um concerto com Deus, para que a sua alma não vá queimar no fogo do inferno, né? É necessário fazer um profundo concerto com Deus. É melhor que você entregue a sua igreja agora, entregue o seu cargo de liderança agora, para que você possa consertar com Deus para depois voltar, né, voltar purificado, assim como Jesus fez com o templo, né? E nós também, como eu já disse no vídeo de ontem, somos templo do Espírito Santo, né? Então nós precisamos estar purificado de toda a imundície, de todo o pecado, de toda a iniquidade, né? Glória a Deus, elogio. Com que autoridade, né, você faz essas coisas? Perguntar para Jesus. Os líderes religiosos questionavam a autoridade de Jesus para purificar o templo e ensinar o povo. Vocês vejam bem que não eram autoridades comuns, eram líderes religiosos, né? Não eram autoridades comuns, não, que nem tem os advogados, os juízes, os promotores, não. Eram líderes religiosos que questionavam a autoridade de Jesus, né? Os líderes religiosos questionavam a autoridade de Jesus para purificar o templo ou ensinar o povo, né? Lucas 19, 45 ao 48. Ficaram ofendidos e irados, porque Jesus condenou as práticas iníquas dentro da casa de Deus. Ou seja, eu falo muito isso, os filhos das trevas não vêm para a luz para que nós não revelamos, né, os pecados deles, os problemas, a podridão que eles vivem, né? Então assim eram os líderes religiosos daquela época que achavam que estavam fazendo a coisa certa e Jesus estava contrariando os interesses deles, né? Ficaram ofendidos e irados porque Jesus condenou as práticas iníquas dentro da casa de Deus. Né? Não era fora não, era dentro da igreja, né? Jesus condenando as práticas iníquas desses líderes religiosos, né? Dentro da igreja, escribas, fariseus, saduceus, anciãos, todo aquele povo, né, que cuidavam da obra de Deus na época, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, ficaram ofendidos e irados, porque Jesus condenou as práticas iníquas dentro da casa de Deus, enquanto eles mesmos toleravam essas práticas e praticavam e participavam delas. Este é o pior problema dos líderes religiosos, dos pastores, das pessoas que têm cargo na igreja, né? Ele vê as pessoas que não estão em conformidade com a palavra de Deus, fazendo as coisas dentro da igreja, além de consentir com as práticas iníquas, com as pessoas com a vida desconcertada, fazendo a obra de Deus em cima do altar, né? Além de concordarem com essas práticas, ainda participam delas também juntamente com eles, né? Juntamente com eles, né? Quer dizer, ele também está no meio, né? Concordando e até praticando as mesmas, fazendo a obra de Deus juntamente com pessoas que não deveriam estar no altar fazendo a obra de Deus nessa situação, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Esse modo de agir demonstra quão indignos eram de ser ministros e líderes espirituais, né? Esse modo de agir demonstra quão indignos eram de ser ministros e líderes espirituais, né? Então eram eles naquela época e hoje tem uma multidão de gente na mesma situação, né?
né? Além de consentir, ainda participam também juntamente com pessoas nessa situação, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Louvado seja Deus. Jesus, como verdadeiro líder espiritual, empregou sua autoridade em prol da verdade, da justiça, embora isso lhe custasse a vida, né? Quer dizer, por isso mataram Jesus, por contrariar, né? Por contradizer, por contestar as obras que eles faziam. Então levaram ele à morte exatamente por esse motivo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Mas o título da mensagem é o batismo de João. E chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando. Ou seja, Jesus já tinha começado a pregação dele, eles chegaram, cercaram Jesus ali no altar, né? E interrogaram ele acerca daquilo que ele faria, daquilo que ele estava fazendo, né? Com que autoridade ele pregava a palavra de Deus. Com que autoridade ele fazia, dava os ensinamentos que ele dava para a igreja, né? Chegaram e questionaram, ele já estava fazendo a obra do Senhor quando eles chegaram, né? E chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes, vocês vejam como eles estavam irados, né? Porque eles chegaram e tentaram enquadrar Jesus com a maior veemência possível que eles podiam fazer. Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, eu também vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.